Olá, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde. Sou a professora Ana Lúcia Barros, de Ciências. Eu preparei um assunto bem interessante para estudarmos hoje, tudo bem? Hoje nós estamos com a aula 18, tá bom? Olha lá, nós vamos chegar na aula 18. Eixo Ser Humano e Saúde. E aí eu tenho o conteúdo de hoje. Primeiros socorros. Interessante a aula de hoje. E a habilidade que eu preciso desenvolver hoje com vocês, desenvolver raciocínio lógico e proporcional. Tudo bem? Vamos para a hora de estudar? Vamos lá? Vamos lá, vamos estudar, todos com lápis, caneta, todos os apontamentos. Hoje nós temos um assunto interessante. E aí eu preciso falar para vocês, primeiramente, o que é acidente, tá bom? Para podermos nós entrarmos em primeiros socorros, eu preciso conversar com vocês o que é um acidente. E acidente é um evento inesperado. Ninguém prevê acidente, né? Ele é indesejável e causa danos pessoais, materiais, que é danos de patrimônio, danos financeiros e que ocorrem de modo não intencional, tá bom? Todo acidente é assim, é um acidente porque ele é intencional. Exemplo para vocês entenderem o que pode ser caracterizado como um acidente: colisões, quedas indesejáveis, lesões por tocar em algo afiado, ou quente, ou elétrico, ou ingerir veneno, isso tudo se caracteriza como um acidente, uma coisa que você não esperava e aconteceu, tá bom? E aí eu mostro para vocês um dos acidentes bem frequentes. Eu trago para vocês a questão de fraturas. Fraturas o que é, professora? Quebra de ossos, né? Só que quando você tem fraturas, você precisa de uma certa forma entender, né? Claro, procurar socorros e entender como é que procede esse tipo de acidente que causa fraturas. Um outro tipo de acidente também, que a gente não espera, mas pode acontecer, é o desmaio, né? E o desmaio, professora, eu posso prever? Não, ele às vezes é acidental, às vezes é uma tontura, uma situação da qual eu não consigo, de uma certa forma, prever que vai acontecer. Mas tem desmaios e desmaio, dependendo de como você vai desmaiar, vem a queda, né? E aí pode causar algum tipo de ferimento e provocar um acidente bem grave. Um outro tipo de acidente, e que a gente pensa que não é frequente, mas é frequente, são os afogamentos, né? É um outro tipo de acidente, mas que esse acidente dá para a gente prever, né? Mas afogamento é um tipo de acidente também, que a gente vai precisar de primeiros socorros. Um outro tipo de acidente que eu trouxe para nós conversarmos na aula de hoje é o engasgamento, é quando você se engasga com alguma coisa. Pode ser com líquido, pode ser com um pedaço de carne, né? Pode ser com um objeto que obstrua a passagem da oxigenação. E aí o engasgamento, às vezes, pode levar a uma asfixia, que é a falta de ar, e levar a pessoa a óbito. Então, isso é um acidente que a gente precisa ficar atento, né? Com adultos e com crianças. E mais à frente, evoluindo um pouquinho, nós fizemos uma pesquisa em algumas escolas, né, para nós entendermos por que esses acidentes, às vezes, eles se evidenciam dentro das escolas também, não só em casa, e nós trouxemos aqui uma tabela que ela aponta uma pesquisa. Ela diz os locais mais frequentes de acidentes na escola, já para nós ficarmos atentos. E aí ela coloca como os mais frequentes locais de acidentes dentro da escola, que também pode ser dentro de casa, o mais frequente local é a escada. Aí na tabela
ela aparece como um dos primeiros pontos mais acentuados de acidente. Escada, né? A gente cai com muita frequência em escada. Segundo, rampas, né? Rampas são aquelas elevações que você às vezes sobe ou desce correndo, e aí 10% de acidentes são ocasionados dentro da escola. Outro tipo de acidentes são pisos irregulares, né? Ou escorregadio, 10% também em escolas que apresenta essa quantidade de acidentes. Outra situação, redes elétricas, né? Fio descascado, né? A criança às vezes despercebida, os alunos, estudantes, e a gente precisa evitar esse tipo de acidente também, mas 10% acidentes que são ocasionados em escola pela questão de rede elétrica. Comportamento dos alunos, né? Aqueles alunos que não gostam muito de cumprir regras, né? De cumprir normas. Às vezes também pelos seus comportamentos, subir escada, subir mesa, também acontecem 10% de acidentes dentro da escola. Uma outra questão são canaletas, né? Sem proteção. Aí são 8% só. E também central de gás irregulares, 7%, como mostra essa nossa tabela. Então, olhando a tabela, vocês observam que mais frequente nas escolas são acidentes provocados por quedas em escada, né? Então, é uma situação que a gente precisa ficar muito atento. E a porcentagem maior de acidentes em escola é a questão de escadas, tá bom? E observando também, eu preciso falar para vocês que todo acidente, ele vai recorrer a primeiros socorros, tá bom? Independente de como seja o acidente, ele vai recorrer aos primeiros socorros. E é justamente isso que nós vamos conversar. O que são primeiros socorros? São intervenções imediatas e provisórias que têm por finalidade manter as funções vitais do indivíduo. Isso quer dizer que eu preciso manter todas as funções dele funcionando, batimento cardíaco, tudo aferido, tá bom? Que sofreu mal súbito, um desmaio, né, uma queda, ou está em perigo de morte, até que ele receba a assistência especializada. Então, assim, primeiros socorros são as intervenções que nós precisamos fazer de imediato para poder manter o indivíduo, a pessoa, com as suas funções vitais. Isso é o mais importante. Em seguida, eu preciso acionar outros socorros mais especializados, tá? Eu trouxe para vocês, e anotem, crianças, isso é muito importante. Telefones importantíssimos, né? Aqui eu coloco para vocês o 190, que é Polícia Militar, caso eu precise. O 192 é esse que eu preciso ligar, que é Serviço de Atendimento de Unidade Móvel, que é o SAMU, que é aquela chamada que nós fazemos para socorros com acidentes, tá bom? Onde a pessoa está inconsciente ou não consegue, de uma certa forma, levantar. 193 já é bombeiro, né? Anotem esses telefones, que isso é muito importante. Eu trago para vocês aqui uma figura, uma foto, uma imagem de como é que acontece os primeiros socorros por pessoas especializadas, né? Você observa que eles vêm com maca, eles trazem oxigênio, ele mobiliza as pessoas, ele faz com que o corpo, de uma certa forma, se estabeleça, né? E aí levar para um hospital. Esses são os primeiros socorros com pessoas especializadas. Se acidente que aconteceu for com a primeira lâmina, a próxima lâmina, fraturas, nós temos umas classificações de fraturas, que são quebras de ossos, né? O que é fratura? Quebrar osso. As fraturas podem ser definidas como perda da continuidade do osso. O osso fraturou, ele quebrou, né? E podem ser classificadas em expostas, quando o osso fica para fora da pele, aparece, né? Fica exposto, ou fechadas, quando acontece a quebra do osso, mas não aparece para fora, a gente não vê o osso exposto. Nas fraturas expostas, a pele ela é rompida e é possível observar o osso para fora.
enquanto que na fechada você não observa esse rompimento da pele, mas o osso ele está quebrado. Eu trouxe duas imagens importantes para vocês. Estão observando? Quando a fratura ela é exposta, você observa que o osso ele fica exposto, ele sai da pele, né, do revestimento da pele. E quando a fratura ela é fechada, ela fica dentro da pele sem apresentar nenhuma ponta de ossos. Mas é evidente que houve uma fratura, tá bom? Isso é para fraturas. Para um próximo acidente, que aí eu trago para vocês, que é o desmaio, o que a gente precisa ficar atento à questão do desmaio? Porque desmaio, ela é a perda transitória de consciência, a pessoa perde a consciência, ela cai com todo o corpo. E normalmente não constitui uma situação que pode ser considerada uma ameaça à vida da pessoa, mas ela está inconsciente. E a pessoa que vai socorrer primeiramente, o que nós já aprendemos? Ela primeiro vai ver a condição que essa pessoa está. Geralmente, as consequências do desmaio, ela pode provocar lesões decorrentes da queda, né? Portanto, ao perceber que uma pessoa irá desmaiar, porque são aquelas pessoas que dão sinal de desmaio, geralmente ela avisa, ela fala, ou ela se agarra em algum objeto para tentar se manter em pé, é importante colocá-la em um local em que não haverá risco, né? De preferência, como mostra a figura que eu trouxe para vocês. Deitar a pessoa no chão, tentar relaxar, tentar deixá-la, se ela estiver inconsciente, vai precisar ligar, vai precisar ver os batimentos cardíacos, que nós já aprendemos aqui, né, onde que eu consigo perceber no pulso e aqui perto do pescoço, para ver se ela pelo menos tem batimentos vitais, e também deixá-la muito tranquila, tá bom? Porque o desmaio, ela é por parte a falta de oxigenação no cérebro. Isso quer dizer que o sangue não está chegando até o cérebro, o encéfalo, e oxigenando, por isso que ela veio ao desmaio. E tem várias consequências que levam pessoas ao desmaio, tá bom? O próximo é o engasgo. O engasgo, ela é uma situação relativamente comum, a gente pensa que não, mas é comum. E ocorre quando algum alimento ou objeto bloqueia as vias respiratórias, né? Geralmente, ele ao invés de entrar do esôfago, ele entra para a traqueia e aí bloqueia as vias respiratórias. Essa condição é grave e pode levar a pessoa à morte por asfixia. Asfixia quer dizer falta de oxigênio, ele para de respirar, né? Porque as vias respiratórias foram bloqueadas com o objeto. Caso não ocorra um socorro rápido, vai ter consequências graves. Aqui eu trago a imagem para vocês, que é a questão do engasgo, né? Como é que a gente pode agir diante desse acidente? Vocês observam aí as duas imagens que eu trouxe para vocês? Imagem de um adulto, uma pessoa adulta, né? Obstruída, e vem outro adulto por trás e faz o abraço e puxa no diafragma. O diafragma é aquele músculo que nós já conversamos, que ele vai fazer uma pressão nas vias aéreas e vai tentar lançar o objeto estranho para fora. Crianças, nós já temos, dependendo do tamanho, já acomoda na mão e faz abatidas para ela poder, de uma certa forma, fazer o lançamento do objeto que está obstruindo as vias, tá bom? Essas são as duas imagens que nós conseguimos pesquisar para vocês como uma tomada de primeiros socorros para o engasgo. São essas posições são muito importantes, tá bom? Aí vamos para a próxima, que são as queimaduras, né? Queimaduras também são acidentes gravíssimos. As queimaduras, elas podem ser classificadas em queimaduras de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, sendo essa classificação relacionada com a profundidade do dano na pele, tá bom? Dependendo da queimadura, o grau que ela atingiu na pele da pessoa, aí os médicos fazem uma classificação do dano. Eu trago para vocês a de primeiro grau, apenas a camada mais externa, que é a epiderme, que é afetada. Quando a queimadura ela é de segundo grau, tanto a epiderme como a derme são afetadas, tá bom? Na terceiro grau, o tecido abaixo da pele é
também afetado, né? Chega, às vezes, lesionar com muita profundidade. Para nós entendermos o que é primeiro grau, segundo grau e terceiro grau, eu trago a imagem para vocês. Observem. Quando é de primeiro grau, a lesão ela é muito superficial, tá bom? Foi uma queimada de água quente, uma coisa que, de uma certa forma, ficou vermelha a pele, não lesionou o tecido. Mas de segundo grau, já lesiona uma profundidade já da derme e da epiderme. E a do terceiro grau já é uma queimadura que afeta as 3 camadas. Então, ela é mais profunda, tá bom? Dependendo do grau, é a classificação do comprometimento da pele da pessoa, no caso de acidente com queimaduras. Evoluindo mais um pouco, eu trago para vocês, que é uma coisa muito frequente, às vezes na idade mesmo de vocês, é a questão sobre a convulsão que a gente tem quando está com febre, né? No período febril, febre de 38, 39 graus, é um cuidado que a gente precisa estar muito atento, principalmente com as crianças, tá bom? Cuidados devem ser tomados com essas vítimas. Em primeiro lugar, é necessário afastar do local todos os objetos que possam machucá-las, né? Porque ela está numa convulsão, ela está numa certa evolução de temperatura do corpo, que ela às vezes procura a respiração. Depois é importante posicioná-la de lado ou afrouxar algumas roupas, deixar a pessoa de uma certa forma muito confortável. E aí você vai fazer a medição de temperatura, né? Acima de 40 graus já é muito complicado, e aí você toma algumas providências, né? Para febre a gente toma banho para ver se baixa a temperatura, né? E começa a controlar com o termômetro. Se for para além e passar mais um tempo e você não consegue, com a mesma medicação, controlar esse estado febril, aí precisa ligar para a emergência, que é aquela emergência que a gente já conversou com 192, né? Cuidados na escola, eu preciso conversar com vocês com cuidados na escola. Ficar atento às orientações, uso de escada, banheiros, bebedouros, pátios, entrada e saída de escola, isso é muito importante, crianças, vocês ficarem atentos a essas orientações, tá bom? Na escola, porque aí nós estamos na escola e de uma certa forma nós precisamos ter os cuidados. Mesmo em casa, ainda acontece algum tipo de acidente. Vocês veem na imagem? Ficar atento às escadas, fogão, ferro de passar, né, que ele pode provocar queimaduras graves, tomadas, material de limpeza, né? Material de limpeza não pode estar a alcance de criança, e medicação também não pode estar ao alcance de criança, a parte de medicação, né? Porque a gente não sabe, de repente ele sente curiosidade, vai mexer e aí vai provocar um acidente que vai precisar de primeiros socorros, tudo bem? Vamos para o nosso exercitando crianças, vamos lá? Vamos lá, vamos ver as 2 questões que eu trouxe para vocês, bem interessantes sobre o assunto de hoje. Primeira questão que eu trago para vocês, vamos lá. Ao passear em lugares que tenham piscinas, igarapés, lagos, os pais devem manter boa atenção sobre as crianças. Se não souberem nadar, elas devem usar boias e ser acompanhadas por adulto, tudo bem? Mesmo que os filhos saibam nadar, é necessário ficar de olho para se certificar que está tudo bem, pois podem ter uma cãibra e há a possibilidade de ocorrerem outras situações inesperadas. Esse é o texto. Aí eu pergunto para vocês, este texto, ele relata sobre uma situação que, por falta de atenção de adultos, poderá ocasionar um acidente do tipo, vamos lá? Letra A, engasgo.
Letra B, queimaduras. Letra C, queda. Ou letra D, afogamento? O texto fala de quê, crianças? Marquem a questão correta, tudo bem? Segunda questão que eu trouxe para vocês, vamos lá. Quem ficou atento vai saber responder. Em caso de atendimento a vítimas de acidente, sendo necessário a prestação de primeiros socorros, qual número devo ligar para solicitar ajuda do SAMU, né? Coloquei 4 opções para vocês, tudo bem? 190, 191, 192 e 193. Telefones importantes, mas eu gostaria que vocês marcassem o número que eu ligo para chamar aquele serviço de atendimento que se desloca na ambulância, que a gente tem como SAMU, tá bom? São essas 2 questões. Vamos lá? Vamos resolver? Ficou muito fácil, né? Vamos lá?
Vamos lá, crianças. Com certeza vocês acertaram, tá muito fácil essas questões, né? Estão fáceis demais essas questões. Vamos lá? A primeira questão eu coloquei para vocês. Ao passear em lugares que tenham piscinas, igarapés, lago, os pais devem manter boa atenção sobre as crianças, vocês, né? Se não souberem nadar, elas devem usar boias e ser acompanhada por adultos, né? Nunca sozinhos. Mesmo que os filhos saibam nadar, é necessário ficar de olho atento às crianças, para se certificar que está tudo bem, pois podem ter uma cãibra, né? Que pode acontecer, e há possibilidade de ocorrerem outras situações inesperadas. A questão é, este texto, ele relata sobre uma situação que, por falta de atenção de adultos, poderá ocasionar um acidente do tipo. Vamos lá? Será que engasgo? Será que queimaduras? Queda? O texto fala de afogamento. Vamos ver lá se está certo? Exatamente. Resposta: afogamento. Muito bem. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, que é a segunda questão. Em caso de atendimento a vítimas de acidente, sendo necessário a prestação de primeiros socorros, qual número devo ligar para solicitar SAMU, a ambulância? Eu dei opções para vocês, né? Olhando aqui, 190, importante. 191, também importante. 192, 193. Logo, vocês com certeza marcaram 192. Muito bem. Esse é o número que eu preciso quando há necessidade de pedir ambulância para primeiros socorros, mas só liguem se realmente a situação necessitar de serviços de ambulância, tá bom? Muito bem. Vamos agora ao nosso resumo. Fazendo um resumo para vocês da conversa de hoje, tá, crianças? Vamos lá? Eu coloco para vocês aqui, de novo, uma definição de acidente, né? Só preciso de primeiros socorros se acontecer algum acidente que não foi possível ser evitado. Os acidentes, eles acontecem de forma inesperada, ninguém espera um acidente, né? Pode ser em casa, na escola, na rua, ou em outro lugar, em razão da falta de alguns cuidados, ou mesmo por distração nossa, tá bom? Então, fiquem atentos para evitar esse tipo de situação. Existem acidentes que acontecem que a gente nem pode prever, né? É uma coisa muito imediata, não dá para prever um acidente de carro, ninguém espera, mas acontece. Como escorregão, seguido por uma queda, uma torção de tornozelo, correndo, né? Vocês têm muita energia, gostam de estar se deslocando, tudo bem. Uma pancada na cabeça, né? Ou outra parte do corpo. Isso tudo é acidente que a gente às vezes não espera, mas que precisa estar atento, tá bom, crianças? E aqui eu trago para vocês algumas atitudes que podem nos auxiliar para evitar esses acidentes. Nós podemos evitar acidentes, como, por exemplo, atravessar somente a rua na faixa de pedestre, tá bom? Tem ruas sinalizadas que tem faixa de pedestre, então é lá que eu preciso, de uma certa forma, ter garantia de que um carro não vai se aproximar, e aí eu posso atravessar com uma certa tranquilidade. Um outro, aguardar o sinal de pedestres ficar verde, né? Você aperta o semáforo, ainda está vermelho para você, não vá, não atravesse. Só quando ele estiver de cor
Verde, isso mesmo. Isso já é uma evolução. Usar o quê? Usar cinto de segurança. Se está de moto, usar capacete, tá bom? Uma outra situação que vocês gostam muito. Não mexer em panelas quentes, não pode. Perto de fogão não pode criança estar próximo. E vocês são crianças. Manter os cabos das panelas voltados para dentro do fogão, não exposta, porque a criança, ela é curiosa, ela vai lá e vai puxar para saber o que tem dentro da panela. E aí vem um acidente que a gente vai precisar, de uma certa forma, intermediar. Vamos lá, avançando um pouquinho. Não utilizar facas para brincar, nem pensar. Pontiagudas, são pérfuro cortantes, não pode criança estar próximo de facas. Não mexer com fogo, não. Fogo vai precisar de um certo cuidado, não pode mexer com fogo. Crianças longe de fogo. E uma outra situação, não mexer em remédios, não pode, deixa lá. E produtos de limpeza, tá bom? São muito tóxicos. Não pode estar mexendo em produtos de limpeza. Utilizados em casa, dentro de várias outras situações. Mantenham-se distante dessas situações. Tá bom, crianças? Vamos para as nossas considerações finais? Vamos lá? As nossas considerações finais, né? Aqui é uma conversa com vocês e com os responsáveis, porque nós ainda estamos nesse distanciamento, né? Nesse isolamento. E aí eu peço aos responsáveis e pais que fiquem atentos a esse momento de estudo das crianças. Isso é muito importante, crianças. Tá bom? Conversamos hoje sobre primeiros socorros, mas vocês podem fazer pesquisa, podem procurar livros que lá tem sobre primeiros socorros, tudo que nós conversamos aqui. E aí nós pedimos aos responsáveis pais que nos coloquem numa situação de que nós estamos sentindo que vocês estão no apoio das nossas crianças. Nós aqui conversando com eles, né, fazendo um resumo desse conteúdo importante, que eles precisam ter conhecimento, mas apoiem as nossas crianças, os nossos estudantes, seus filhos em casa. Essa jornada é muito importante. Essa rotina de estudo, para eles também se torna muito importante. Tá bom, pais? Contamos com vocês e aí vamos nos encontrar numa próxima aula. Aqui eu me despeço de vocês. Espero que todos estejam com saúde, que é o que precisamos agora, e vamos avançar nos nossos estudos. Vamos lá e conto com vocês na próxima aula. Um abraço.